As doenças desmielinizantes acontecem apenas em adultos jovens? Eu recebo com uma certa frequência essa pergunta e a resposta é não. Elas também podem acontecer em crianças e hoje eu vou explicar para vocês a forma mais frequente que se chama ADEM. ADEM significa encefalomielite disseminada aguda. É uma doença autoimune inflamatória do sistema nervoso central que acontece em crianças na faixa etária de 5 a 8 anos de idade. Geralmente após um quadro infeccioso. Então a criança tem uma infecção e alguns dias depois ela inicia os sintomas neurológicos. Quais são eles? A encefalopatia, que faz parte do quadro clínico e pode ser caracterizada por sonolência excessiva, irritabilidade, mudança de comportamento, associado a sintomas neurológicos que geralmente são polifocais, como perda de força, alteração de sensibilidade, desequilíbrio. Sim, é muito angustiante pensar em uma criança tão pequena com sintomas neurológicos tão graves. Mas ADEM geralmente é uma doença monofásica, que na maioria dos casos, com a identificação e o tratamento correto, evolui bem, sem recorrência, ou seja, sem novos sintomas após o quadro agudo. Mas como diferenciar a ADEM de esclerose múltipla, de neuromielite óptica? Ela tem características clássicas, como eu já expliquei, como a encefalopatia, como os déficits neurológicos multifocais, ou seja, vários déficits ao mesmo tempo. A epidemiologia, crianças jovens, que é menos comum em esclerose múltipla e em neuromielite óptica. E, além disso, há outras características que nos auxiliam, como a ressonância do encéfalo e da medula. Em ADEM, o paciente tem lesões, sim, de substância branca na ressonância, mas são lesões maiores, algodonosas, que acometem os dois hemisférios cerebrais de forma assimétrica, podendo acometer também os núcleos da base. Cerca de 1/3 dos pacientes também podem ter o acometimento medular, com lesões que podem ser longas ao longo da medula espinhal. Então, para a definição diagnóstica, é importante que se avalie a clínica, a história pregressa como o trigger, o gatilho de infecção, e se acompanhe o paciente. Isso é muito importante. Por mais que todas as características sejam de ADEM, nós temos que lembrar que a esclerose múltipla pode abrir como semelhante a ADEM na infância. E por isso esses pacientes precisam ser acompanhados para a análise de recorrência de sintomas, que não é comum em ADEM, mas sim é comum em esclerose múltipla. Além disso, dependendo das características, deve-se também pensar no diagnóstico diferencial da neuromielite óptica, uma vez que a neuromielite óptica também pode dar lesões grandes, pode, em alguns casos, causar encefalopatia. Então, lembrem-se, é sempre muito importante no diagnóstico das doenças desmielinizantes, nós sempre pensarmos nos diagnósticos diferenciais, mesmo que a gente tenha uma principal hipótese. Esse é o caminho mais seguro para o paciente e para a conduta mais adequada.
Deixem as suas dúvidas, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar em Aden, se essa é uma doença desmielinizante nova e se vocês gostariam de mais vídeos a respeito desse tema. Muito obrigada!